Estamos aqui com mais uma série de Fiz a Travessia, que é uma série de entrevistas em que há um diálogo com quem já exerce um trabalho com significado. Bom dia! Estamos aqui para mais um Fiz a Travessia, que é uma série de entrevistas em que dialogo com quem já exerce um trabalho com significado de forma autêntica. E o objetivo é te inspirar trazendo pedrinhas dos caminhos que percorreram pessoas inspiradoras para que você se oriente no seu caminho autêntico. Como eu sofri muito quando eu percebi que o meu trabalho não me preenchia, eu não sabia como caminhar. E eu me sentia um peixe fora d'água e sabia que eu não sabia várias coisas, só que eu não sabia e não conhecia pessoas das áreas que eu queria atuar ou das formas que eu queria atuar. E por isso que eu decidi criar essa série de entrevistas que antes eram por escrito e agora elas também são faladas, né? Então, eu queria sair daquele modelo tradicional de CLT, mas foi difícil seguir sem repertório, porque eu não conhecia outras formas de estar. E apesar de ter conseguido viver dessas outras formas nos últimos 9 anos, eu tô aqui para te ajudar como eu gostaria de ter sido ajudada no meu processo de transição. Então, hoje a gente vai falar com a Noelle Gomes, que ela sofreu muito esse lugar de rezar para chegar aos feriados e às férias, bater cartão, não ter flexibilidade de horário, trabalhava para pagar as contas e não via sentido no que fazia. Ela só trabalhava dessa forma porque ela tinha uma filha para criar e ela via as contas chegando no final do mês. Ela era gerente financeira de uma multinacional e ela não tinha perspectiva nenhuma de viver de outra forma. E faz 7 anos que ela conseguiu mudar a chavinha e hoje ela tem tempo para ela, faz a própria agenda, viaja quando ela quiser. E ela é mentora ancestral. Vamos entender mais sobre o que é isso com a chegada da Noelle. Então, ela tem muita história para contar essa virada e da profissão do trabalho atual que ela tem, que é único, autêntico e dela. Bom dia, Noelle, tudo bem? Ei, lindeza, bom dia. Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada Que por estar bom. aqui hoje e por termos essa oportunidade de ouvir mais uma biografia, compreender como foi essa jornada, para desmistificar o fato de que é de um dia para o outro que essas transições ocorrem e que, nossa, ela conseguiu, como que ela conseguiu, e eu estou aqui ainda nesse modelo que não me satisfaz. E sabemos Uhum. que não é de um dia para o outro, que é um super processo, e por isso que contar histórias de vida me inspira tanto, me preenche tanto para mostrar essas caminhadas. Uhum. Eu queria começar te perguntando o que os seus pais ou quem te criou falavam, o que era trabalho para eles e como que você cresceu na sua infância concebendo, qual era o seu conceito de trabalho quando você... Primeiro, Lela, obrigada pelo convite. Quando você me contou, né, do Travessia, eu fiquei extremamente honrada mesmo de poder estar aqui e falar da minha própria travessia, né, da minha própria jornada. Quando você fala sobre como eu vi essa questão do trabalho, é engraçado porque eu não via. Porque né, eu nasci na favela, numa família bem desestruturada, e a minha mãe era dona de casa, e o meu pai tinha muito problema com o trabalho, sabe, Lela? Meu pai não parava em trabalho nenhum, ele não tinha essa coisa que eu via meu pai saindo todo dia para trabalhar, eu não vi muito isso, sabe?
Às vezes eu via ele saindo e não voltando. Então, eu nasci nessa confusão toda. Então, quando eu pensava em trabalho, eu só pensava que era algo que era para me sobreviver. Então, eu vim desse olhar de trabalho, que todo mundo tinha que trabalhar para não passar fome, para sobreviver. Então, eu fui crescendo com esse olhar. Quando os meus pais se separaram, a minha mãe foi trabalhar e eu lembro que a minha mãe saía de casa tipo 6 da manhã e voltava meia-noite. Porque ela não só trabalhava, como ela foi estudar. Minha mãe não tinha ensino médio na época, sabe? Pelas condições que a gente viveu mesmo. Então ela não pôde estudar. Nem mesmo o que todo mundo estuda hoje, né? Que é até o ensino médio. Então ela trabalhava o dia inteiro e ia para a escola à noite. Então a minha visão de trabalho é que tinha muito sacrifício. Primeiro eu não tinha visão nenhuma, né? Depois eu vi que era algo de muito sacrifício, que o trabalho era com muito esforço e que trabalhar muito ganhava pouco. O meu olhar era esse. E aí, depois que você entendeu esse olhar, como que foi essa sua jornada, né? Desde pequena, Uhum. vendo a sua mãe saindo e trabalhando muito, o seu pai nessa instabilidade. Qual foi o seu primeiro trabalho? E quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos quando eu fui trabalhar a primeira vez. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde numa oficina mecânica. Meu tio tinha uma oficina mecânica e ele vendo, né, a situação da minha família, era minha mãe sozinha com 2 crianças. Eu lembro que ele me pagava R$ 50 por semana. E eu achava muito dinheiro. Eu falava, gente, que monte de dinheiro. Eu lembro que eu atendia telefone e limpava motor de carro, porque meus dedos são longos e eles eram finos, então eu conseguia enfiar o dedo dentro dos buracos do motor. E eu amava ela, eu amava estar lá. Assim, eu não tinha muita noção, sabe, do que era estar lá, mas eu gostava. E eu pensava assim, eu estou sendo útil. Então eu lembro que essa questão minha do trabalho foi muito por essa busca de ser útil. Isso me acompanhou por muito tempo, me fez sofrer também por muito tempo. Esse olhar, sabe, de que só se é útil quem trabalha. E eu comecei muito cedo. E aí eu trabalhava lá e no final de semana eu ficava na lojinha da esposa dele, que é minha tia. Ela tinha uma lojinha no bairro e eu ficava lá, porque ela não gostava de trabalhar fim de semana, então eu ia e ela tipo, me dava R$ 10. Eu ficava o dia inteiro na lojinha, na máquina de Xerox. Olha só. Então eu comecei assim, Uhum. E super cedo, você, né? super cedo. Eu também comecei com 15. E aí, depois disso, como que foi o desenrolar da sua vida no trabalho? Engraçado que desde muito nova, eu sempre fiz trabalhos que eram pesados, assim, né, para uma menina fazer, mas eu sempre fui com muita alegria. Eu lembro que eu trabalhei muita essa parte minha da adolescência toda, sem carteira, né? Assinada, nem nada. Muito nas lojas do meu bairro. Tipo assim, a mãe da minha amiga tinha uma loja. Aí eu ia trabalhar na loja dela. E eu lembro que todo o trabalho que eu fiz, até mais ou menos os 18 anos, é, foram trabalhos pouquíssimos que não eram bem remunerados. Eu fui trabalhar de carteira assinada muitos anos depois, com um salário, com tudo aquilo que a gente conhece da CLT. Mas eu comecei com 13 e fui nisso. A mãe de uma amiga, o pai de um amigo. E fiquei muito ali pela redondeza porque eu era muito nova, né? Então eu não saí do próprio núcleo ali de trabalho. E a minha percepção de trabalho era essa, Lela. Eu imaginei que o resto da minha vida eu ia ser recepcionista, atendente de padaria, e não é nada contra. Mas eu não tinha uma visão de trabalho fora o meu núcleo, sabe? Fora aquilo que estava na rua da minha casa. Foi assim que eu cresci, em termos profissionais mesmo, assim. Eu só fui sair, pegar ônibus e trabalhar numa empresa muitos anos depois. Eu já estava com 20. Dos 13 aos 20, eu trabalhei
na lojinha, na padaria, sabe? Eu lembro que eu andava no meu bairro olhando as plaquinhas, para ver se tinha plaquinha de precisando de gente para trabalhar. Porque como era no bairro, eu não ia pegar ônibus, estava perto de casa e todo mundo se conhecia, né? Então não tinha essa questão também de, de ter carteira assinada, não, Uhum. sabe? Essa era a minha visão de trabalho. E, Eu e foi assim que a eu sua cresci. mãe te incentivava a trabalhar nessa fase? Te obrigava? Não. É, sabe essas obrigações veladas? De a gente precisa de ajuda, e aí? Sei. Né? A gente precisa crescer, e aí? Então não era algo, olha, faz isso. O que a minha mãe sempre incentivou era a gente estudar. E eu sempre amei estudar. Eu lembro que eu ia trabalhar na oficina mecânica do meu tio com um livro de física. Eu adorava física na época da escola, assim, física, biologia, química, achava tudo muito louco. Então eu ia, mas eu ia com livros. Eu sempre carreguei um livro debaixo do braço, seja do Paulo Coelho ou livro de física, né? Então o incentivo da minha mãe era sempre em relação a gente pelo menos fazer o ensino médio, porque quando a gente nasce num bairro muito periférico, a maioria das pessoas não estudam nela, né? Não tem tempo para isso. Estudar é quase que um bônus, sabe? Estudar é uma coisa para pouquíssimas pessoas quando a gente está falando de bairros muito periféricos. Então, estudar, quem estuda, quem lê, sabe? Não é o normal. O normal é a gente levantar 4 horas da manhã. Sabe? A minha mãe levantava 5 horas da manhã, fazia comida, sabe? Pra gente, pra me esquentar o almoço. Como a minha irmã era mais nova, eu lembro que eu dava banho na minha irmã, fazia ela almoçar, ajudava ela no para casa, levava ela para a escola e ia para a escola. E eu tinha que buscar ela na escola e depois trabalhar. Eu fiz isso durante muito tempo. O- os estudos, diante dessa expectativa velada de ter que trabalhar, como que você Uhum. se esteve estudando nesse processo? Por amor mesmo, muita vontade. Foi uma escolha interna, assim. O meu pai é semi-analfabeto, sabe? Meu pai também não estudou. Minha mãe foi, eu lembro que eu estava na formatura da minha mãe de ensino médio, sabe? Então, estudar lá em casa, a minha mãe sempre prezou muito por isso. E quando eu falo estudar, não é faculdade. Eu não fiz faculdade nela. Entre trabalhar e comprar comida e estudar, faculdade não passa nem na nossa cabeça. A gente quer pagar a conta e comer. Então, até o ensino médio, eu fui brilhante. As minhas notas de escola são assim, 100, 100, 100, 100, 99. Eu nunca acho que eu tirei uma nota menor que 97 na escola, sabe? Porque eu amava estudar. Estudar para mim era um lugar de refúgio, né? Um lugar de estar e não ter que trabalhar, e não ter que cuidar de irmão. Então eu sempre gostei muito de estudar. Só que quando eu formei no ensino médio, eu já trabalhava, né, desde os 13, e fui trabalhar no shopping. E aí acabou, gente. Você entra dentro de um shopping, o mundo acabou. Porque aquilo é um universo paralelo, né? E às vezes eu trabalhava de 10 da manhã às 10 da noite. Eu ia dobrando, assim. Tem força, quer dinheiro, você vai trabalhar. Então, eu não tive essa perspectiva de ir para a faculdade. Eu fui ter muito tempo depois, quando eu fui fazer homeopatia. Mas aí eu já estava já caminhando mais no meu processo, assim. Então conta mais dessa caminhada, assim, como que você sai do ensino médio e chega na homeopatia? Loucura, né? Dentro do ensino médio, quando eu estava formando, com 17 anos, eu tive uma cegueira, né? Eu fiquei muito doente. E eu fiquei cega, fisicamente mesmo. Eu tive uma doença que não cega, normalmente, ela cega uma a cada 1 milhão. Tipo, eu fui a sorteada. E aí tive essa cegueira na época da escola, continuei estudando, para você ver, o tanto que a escola para mim era um lugar muito sagrado. Eu ia para a escola ouvir os professores. Eu não conseguia escrever, eu fazia prova oral,
Os professores da minha época, eles foram extremamente amorosos comigo, mas eu acho também que é por causa dessa trilha que eu já tinha na educação, né? A aluna nota 10, eu participava de tudo de escola, Lela. Tipo assim, tinha campeonato de português, manda Noé. Campeonato de literatura, manda Noé. Porque eu gostava disso. E aí eu fiquei cega no terceiro ano do ensino médio e continuei estudando. Meus amigos me levavam para a escola. Tipo, meu namorado na época tinha carro, então ele me levava e me buscava da escola. Porque todo mundo sabia que eu era, né, que eu não faltava de aula, por nada, assim. E aí, com esse adoecimento e com a minha não melhora, porque eu fiz tratamento durante 6 meses, e a minha visão não voltava, sabe? Ela dava picos. Às vezes eu enxergava meio embaçado, o olho direito voltou e o esquerdo não. Ficou nessa lenga-lenga. E foi quando eu descobri a espiritualidade e fui fazer um tratamento holístico. Porque nada funcionava. E aí um amigo meu falou, Noelle, eu conheço uns lugares que fazem uns tratamentos assim, falando meio assim, sabe? Aí eu falei, já tentei de tudo, vamos lá, não vou ficar aqui parado. E a gente foi, e eu comecei a fazer reiki. A minha mãe já era terapeuta reiki, mas como uma boa adolescente chata, eu não tava nem aí, entendeu? Queria nem saber o que era. E aí eu fui para essa clínica que minha mãe trabalhava com reiki. Nas horas vagas, assim, ela ia para lá. E aí eu comecei meu tratamento lá e eu acho que na terceira ou quarta sessão eu voltei a enxergar. De reiki? Uhum. Nossa, E que aí legal. eu me tornei. E aí eu falei, cara, não tem como eu sair daqui mais, entendeu? Eu tive acesso há 18 anos atrás a ferramentas que as pessoas não tinham acesso, que eram extremamente caras e difíceis de serem faladas. E eu comecei toda a minha jornada aos 17 anos. Dessa questão do holístico. E aí eu conheci os florais, e aí eu fui tratar com homeopatia, tinha um homeopata nesse lugar. Aí descobri radiestesia, tudo isso com 17 anos. Então, gente, eu tenho 18 anos de estrada. Que maravilha. Mas a gente não pode esquecer, né, Lela, que eu ainda era uma adolescente de 17 anos, olhando para isso tudo. Quer dizer que aos 17 anos eu me tornei esse ser? Claro que não. Né? Eu era adolescente. Teve alguma coisa que aconteceu aos 18 anos e meio? Aos 18 anos e meio, acho que foi quando eu comecei a baquear nesse lugar e quis voltar para o mundo, sabe? Tava muito bom, ai que lugar legal, olha o tanto de coisa que eu sei, mas vamos pro mundo? Quero voltar pro mundo. Eu já tava enxergando, falava, eu quero ir pra boate com as minhas amigas, eu quero é beber, eu não bebia. Eu quero é beber, eu quero é conhecer o mundo. E fui pro mundo. E pra mim, as coisas não combinavam, sabe, Lela? Tipo assim, não combina alguém virar à noite na boate dançando e no outro dia tá aplicando o reiki, né? Eu Pra te mim, isso era pergunto um caminho. Uhum. porque os 18 anos e meio na antroposofia é um momento em que a gente consegue, a cada 18 anos e meio, passa por um ciclo da missão, de um Ai, lugar foi quando eu abri mão. é, Foi quando eu abri mão da minha missão. interno aos 18 anos e meio vem para questionar o que Isso. cabe ali. E Ah, depois, aos 37, 2 meses, aí tá na tua porta também, vai vir de tá. novo esse questionamento. Então, a cada 18 anos e meio acontece esse ciclo, Uhum. como se a gente estivesse numa rotatória, tentando entender para que lado que a gente segue. Qual é o Isso. sentido? Uhum. Aconteceu. Eu já tinha missão, eu já tinha propósito, eu abri mão de tudo. E voltei para o mundo com tudo. Sabe quando você volta assim, sem vírgula? Eu voltei para o mundo sem vírgula. E aí caí no mundo mesmo, assim. Fui trabalhar no escritório de contabilidade, ó, as coisas. Meu namorado me indicou na época e eu fui trabalhar nesse escritório. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu saía. Às vezes eu ficava 3 dias sem ir em casa.
virava a noite na rua, na casa de amiga, dormia 5 horas por noite, voltava para trabalhar, trabalhava o dia inteiro e saía. Eu vivi muito isso, dos 18 e meio, igual você falou, até os 22. Só trabalhei, namorei, farriei, conheci várias coisas assim do mundo mesmo. E aí, aos 22 anos, eu engravidei. E aí, o bicho, nessas farras, eu engravidei do meu namorado na época. E aí, a gente se separou, terminou o namoro, e eu fiquei com a cria pro mundo. E aí, foi a minha virada de chave, assim. Né? Eu despertei espiritualmente com 17 anos, vivi 1 ano e meio essa espiritualidade muito focada, num desenvolvimento contínuo, assim, eu tive acessos incríveis, porque eu já tenho o dom da visão e da audição, né? Então eu acessei muita coisa, mas aos 18 anos e meio eu parei com tudo e fiquei até os 22. Quando eu engravidei, Você parou com tudo, você ignorava esse dom? então eu falei, eu não quero. Não quero ver, não quero escutar, não quero nada, não quero nada. E a espiritualidade é muito incrível. Você não quer, não? Tudo bem. Você não quer, ué. Não quer trabalhar, não? Não quer. Então, eu perdi toda essa conexão, porque quando a gente fala de espiritualidade, de ancestralidade, a gente está falando de uma conexão diária. Eu trabalho com isso todos os dias, mesmo se eu não estiver atendendo, eu estou conectada todos os dias. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, né? Com tudo que eu trabalho. E aí eu não quis saber. E a melhor forma que eu encontrei de não saber foi me jogar no mundo. Gente, eu ia para essas raves que fica 5 dias no meio do mato, na beira da praia. Eu também vivi essa vida. Então você tá ligado? Fui. Lela, a única coisa que eu não fiz na minha vida foi mexer com droga. Eu sempre tive medo. Sempre tive medo. De qualquer tipo de droga, assim. Sempre tive. Eu ia para esses lugares, eu bebia 10 mil litros de água. Mas eu tinha muito medo de droga. Sempre tive. Sempre tive medo de ficar dependente das coisas. Controladora, né? Não quero perder o controle, então mexi com droga. Minha sorte é essa. Mas a minha outra droga, mas eu tinha outra droga, que é o açúcar, né? Eu enfiava no açúcar e deixava o resto passar. E aí, aos 22 anos, eu engravidei. A Maria nasceu quando eu tinha feito 23 anos. E a Maria me deu uma outra perspectiva de vida. Qual perspectiva? Ou eu vou repetir toda a história que eu já conheço, que foram das minhas avós, da minha mãe, das minhas tias, que é essa história de escassez, essa história de catar moeda para comprar pão, essa história de não viajar, e eu sou enlouquecida com viagem, de não viajar, de pessoas extremamente escassas aqui dentro, sabe? E aí eu fiz uma promessa para mim, com 23 anos, que para mim, para a espiritualidade, né? Que eu serviria a minha missão, que eu cumpriria meu propósito, que eu falo que eu trabalho para Deus. Mas Deus aí, gente, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Pode chamar de Oxalá, Espírito Santo. Falo Deus que é mais fácil. E eu fiz uma promessa que eu ia honrar tudo que tudo que eu recebi, né, de dom, porque isso para mim é um dom, desde que equilibrasse essa balança aí com a prosperidade. Sou capricorniana, gente. Quem entende astrologia já sabe o que eu gosto, né? Aí... Somos. E aí eu fiz essa promessa pra mim. E eu comecei... Não foi pra Maria. Eu gosto muito de deixar claro, sabe? Não prometi nada porque ela nasceu pra ela. Tipo, a mamãe vai ser a melhor mãe do mundo. Blá, blá, blá. Não, eu não quis colocar essa responsabilidade nela. Eu fiz pra mim, sabe? Eu olhei para tudo que veio antes, para toda a minha história. Honro muito as minhas ancestrais, as mulheres da minha família. Foram mulheres muito fortes, porque passaram por coisas que eu não passaria, sabe? Se manteram vivas e de pé. Mas que naquele exato momento
eu ia ser a primeira bilionária da minha família. Simplesmente porque eu queria uma vida maravilhosa. Foi essa promessa que eu fiz mesmo, que eu ia ser. E aí eu voltei a aplicar reiki todos os dias. Na gravidez mesmo eu voltei. Eu falo que a Maria Eduarda, ela é cor de rosa, minha filha. Ela tem a pele bem rosa, assim. É um moreno rosado. E aí eu falo com ela que ela é rosa de reiki. Porque eu apliquei reiki nela durante 9 meses na barriga e 2 anos fora da barriga. E eu comecei toda a minha caminhada de novo, Lela. Sabe? Me conectando com a minha energia, me conectando com aquilo que eram os meus dons, me conectando de novo com um mundo que vai além daquilo que todo mundo vê, sabe? De um mundo de oportunidades e possibilidades, que eu sei que não é um acesso que todo mundo tem e tinha naquela época. Então eu comecei a honrar isso, eu comecei honrando os acessos que eu tinha. E mesmo assim ainda fui trabalhar no sistema. Sim. Quando que você fez essa promessa para você mesma, esse ímpeto dessa vontade que vinha? Quantos anos você Eu tinha 23. Eu tô com 35. Há 12 anos atrás. Foi bem quando a Maria vai fazer 12 anos agora. Eu lembro que eu estava no 7º mês de gestação dela. E eu olhei para tudo à minha volta e falei, olha, eu sei que o esperado de mim é que eu continue nesse lugar. Sabe? Lela, eu morava num lugar tão longe que eu descia do ponto final e ainda andava. Muito! De lugar tão longe que eu morava. Eu falava, cara, eu não quero morar nesse lugar nunca. Entendeu? Deus me livre de morar tão longe. É 1 hora de ônibus, ainda tem que andar. Imagina com uma criança. Eu falava, não, eu não vou ter vida, essa menina não vai ter vida, ela não vai ter oportunidade, eu não vou ter oportunidade. E eu fiz essa promessa para mim aos 23. Tá? Então, quer dizer, nesse momento, você olhou para a sua ancestralidade, honrou ela, e ao mesmo tempo olhou para o fato de elas chegaram onde elas chegaram e me deram a oportunidade de ir mais longe. Se eu repetir esse padrão, eu também não estou ocupando o meu lugar a partir da onde elas me trouxeram a oportunidade. Então, quando a gente fala de antepassados, é isso, né? Do padrão. Isso. Quando a gente fala dos ancestrais, de honrar quem veio antes, eu sei todos os esforços que minha avó fez para criar 8 filhos sozinha, porque o marido faleceu. Eu sei o esforço que minha mãe fez para criar 2 filhas sozinhas, porque o marido foi embora e não cumpriu com as obrigações. Eu sei. Honro muito essas mulheres. Mas eu entendo que a forma de honrar é sempre pelo positivo. Sabe? Não é eu tendo a mesma vida escassa, a mesma vida de sacrifício, de ficar sangrando na arena, que vai me fazer ficar perto das minhas ancestrais. O que vai me trazer essa conexão tão grande, tão forte que eu tenho com elas, é eu estar cada vez melhor, mais feliz, mais inteira, podendo desfrutar do que elas não puderam, sabe? Isso para mim vale muito. Só que eu fiz a promessa, agradeci, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Essa consciência ela foi construída, né? Dos 23 anos até os 28, isso. 5 anos eu ainda trabalhei no sistema, sabe? Eu ainda, por mais que eu sabia reiki, eu comecei a fazer as minhas formações, eu comecei a investir. Então eu trabalhava e juntava, tipo, pagava as contas, o que sobrou? Se eu juntar 3 meses aqui do restinho que tem, eu consigo pagar um curso. E foi assim que eu comecei. Eu estava trabalhando e aí eu fiz minha formação em massagem. E descobri que eu tinha o dom com as mãos, assim, nas massagens. E eu fiquei craque. Eu fiz mais de 10 formações dentro da massoterapia, assim, porque eu amava. E eu comecei assim, com esses pequenos investimentos, até me nutrir internamente de tal forma que não tinha mais como eu ficar rezando por férias, entende? Que não tinha mais eu ficar pensando. Eu estava pensando ontem eu não sabia que era feriado. Eu fui fazer um pagamento no banco e falou assim: esse pagamento não pode ser feito, coloque para amanhã. Eu falei, ué, mas tem dinheiro. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada? É porque era feriado.
Se fosse antigamente, eu tava pulando, porque ia ser quinta e emendar sexta, sábado, domingo. Eu nem sabia que era feriado, Lela. E quando tem feriado, eu fico puta. Eu fico, ah lá, tá estragando meu dia de trabalho. Eu odeio feriado. Eu falo, para esses feriados que acabam com os meus planos de dominação de mundo. Porque tem feriado, nem o banco tá funcionando. Então, assim, foi uma mudança muito significativa e muito grande comparado da onde que eu saí, aonde eu tô hoje, sabe? De poder, tipo, igual eu tirei 10 dias de férias com a família e poder levar minha família para passar férias. Todo ano eu tiro férias com a família, férias sozinha e férias com os amigos. Perfeito. Eu faço esse monte de férias. E eu não pensava nisso, né? Eu não tinha nem perspectiva de trabalho aos 18 anos. Imagina, aos 35, eu viver do que eu amo, de poder estar aqui com você agora, pensando, ai, meu dia hoje vai ser maravilhoso, tem tanta coisa linda para fazer. Já fiz meu grupo de coach, que é 7h30 da manhã. Já fiz o coach, tô aqui com você. Então, é muito possível, mas não foi rápido, né, Lela? Não foi rápido. É uma construção de 7 anos. As pessoas falam comigo, nossa, Nath, você tem muita sorte. Tem muito Eu falo, trabalho envolvido. E eu gosto de nossa, trazer uma analogia sobre na antroposofia a gente pode trimembrar a, o dinheiro e a energia do dinheiro, e eu trago meu olhar em relação ao tempo também em 3 partes. Então tem o tempo vermelho, e o dinheiro vermelho, que é aquele que paga as contas do mês. Então é aquele dinheiro que você ganha hoje para pagar uma conta hoje, né? isso, sobrevivência pura. Sobrevivência. Tem o dinheiro e o tempo azul, que é esse tempo que você usou para fazer as suas formações. Olhando para o futuro, é o dinheiro de investimento, é um dinheiro e um tempo que vai dar fruto depois, mas que a gente, o brasileiro ainda tem muita dificuldade de cuidar do longo prazo, que é os A gente não tem essa resultados. criação, Não né? A tem. gente não tem esse pensamento. A gente acaba não usando uma parcela do nosso tempo de vida e uma parcela do que a gente ganha investindo no que está por vir. E aí tem o terceiro, que é o dinheiro e o tempo dourado, que é aquele de doação, que na antroposofia o Steiner falava que o dinheiro é o sangue da sociedade. Se ele não flui, gera câncer, gera acúmulos, e isso é maléfico. Então, é importante que haja circulação. Então, que haja a possibilidade também de ter uma parcela do nosso tempo voltado para doação, para Isso. alguma coisa, e do dinheiro também, como forma de circulação do que está e é de todos, e que a gente não espere que haja um retorno diante de quem você está ajudando ali naquela relação dual, linear, para que volte isso de uma outra forma, ou nem espere que isso volte especificamente para você, pode ser para futuras gerações. Então, é uma parcela também importante. Então, eu vejo o quanto é importante a gente cuidar, assim, né, desse azul com carinho, para que a gente possa gestar esse trabalho com significado. Isso. Tempo de gestação, como você está falando, você levou 7 anos, tem gente que leva 3, tem gente que leva 10. Vai depender do processo de cada um. E primeiro, né, não tem ponto final, é 7 anos porque você está hoje olhando para isso, né? Mas qual que é a máxima potência? Qual é o ponto final? A morte, né? Pelo menos dessa vida. O ponto final E não tem mesmo. Eu vejo assim, quando eu falo, eu levei 7 anos para chegar aqui. Mas nesse exato momento, por exemplo, eu estou investindo num estudo, né? Eu faço parte de um mastermind da qual eu estudo muito e me entrego muito a tudo que é dito, a tudo que é entregue a mim, de uma forma, porque eu estou pensando lá na frente de novo.
né? Eu já estou fazendo uma transição agora, né? Uma travessia agora, pensando na minha próxima mudança. Eu já estou em mudança. Quando eu fiz 35, que a minha alma deu um pulo para fora e falou: ô filha, e agora? Eu já fiz uma transição. Eu estou exatamente num processo de transição muito grande. A diferença é que eu não sofro com processos de transição. Não me gera sofrimento, me gera, na verdade, um fogo danado para as mudanças acontecerem e eu ver qual é o próximo passo, e eu vivenciar meu próximo passo. Porque, igual você falou, é para a vida. Eu não vou parar onde eu estou agora. Eu agora vivo bem, comparado a tudo que eu já vivi? Vivo. Eu não tenho. Eu não me preocupo com conta, né? A conta vai chegar e que bom, vai chegar, né? A conta de luz chega, eu falo, que bom, eu amo ter luz em casa, sabe? Eu agradeço as contas que chegam hoje. Com muito amor, com muito carinho, não reclamo de conta nenhuma. Sei que isso tudo faz parte de um sistema. Faço as minhas doações. Se não é através do recurso financeiro, é através do recurso de tempo e energia. Isso aqui, para mim, é uma doação, né? De tempo, de energia do que a gente faz, né? Isso aqui é muito caro. Isso aqui que a gente está fazendo é muito caro, porque envolve várias coisas de tempo e de energia. E eu vou percebendo, Lela, que o que me fez chegar onde eu cheguei é muito entender que a vida é um processo. Eu nunca procurei por produtos. E eu sempre desconfiei muito de quem me vende produtos. Sabe? Eu sempre entendi que a vida, eu não ia encontrar as minhas soluções na farmácia. Sabe? Para tudo mesmo. Tipo assim, até eu tô num processo agora, né, como eu falei, de transição, e uma das coisas que eu tô mudando é o meu corpo físico, né? Eu tava extremamente acima do peso, correndo vários riscos de saúde física mesmo. E aí eu entrei num processo de emagrecimento. E aí o emagrecimento não estava na farmácia. É um processo que eu tô nele há 45 dias. Sabe, já. E não é fácil, é um processo de olhar para mim, de olhar para comida, de olhar. Eu vejo a vida desse lugar, né? De que a vida é sempre um processo. Eu não vou ali na farmácia comprar uma pílula mágica que vai me fazer minha travessia de um dia para a noite. Não é. Eu precisei passar por uma travessia de 5 anos para me mudar de emprego, sair da gerência e ser a Noelle, que é terapeuta, que é mentora. Eu precisei de 5 anos para isso. Me estruturar internamente, fisicamente e financeiramente, porque eu tenho uma filha. Então, por mais que as pessoas falam comigo, Noelle, eu quero mudar para ontem. Eu falo, então não é comigo. Eu não vendo produtos para ontem. Exato. Né? Eu vendo processos, porque você vai precisar se conhecer. É desse lugar. Né? Então, eu estou no meu último processo há 7 anos. Deu 7 anos agora, quando eu fiz 35. E aí, eu tô virando, eu entrei nesse processo com... Assim, exatamente ali nos setênios, né? Tô então, direitinho. Vamos lá. Eu entrei, Lela, com 28. É um momento da crise dos talentos. Então, geralmente, a gente entra lá na vida do trabalho, né? Na vida do trabalho, principalmente entre 21 e 28, mais intensamente. E aí, a gente chega aos 28 e fala, bom, já caminhei um bocado, o que eu realmente sei fazer bem? Quais são os meus talentos? Isso aconteceu nos 28. Quais eram? Conta um pouco dessas crises que você tinha na época. Eu lembro quando eu fiz 28 anos, eu não consegui comemorar. Eu lembro que eu senti uma tristeza. Eu lembro que eu chorei muito aos 28 anos. E foi aos 28 anos que eu conheci os setênios. Me chamaram para ir numa palestra. Aí tinha aquele monte de mulher e tal. Lela, eu sentei no fundo, assim, e eu só chorava. E aí a mulher do trabalho falou assim, tem alguém aqui com 28 anos? Só tinha eu levantei a mão. Ela falou, minha filha, tá difícil, né? Eu chorava. Eu falei, tá.
Tá muito difícil. Aí ela foi explicando, setembro dos 28, eu falei, cara, é isso mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar, Leila, nem quais eram os meus valores de vida aos 28 anos, eu nem sabia o que era isso. Quais eram os meus valores pessoais, o que era inegociável para mim, o que vinha na frente da Noelle. Eu não sabia nada disso. Aos 28 anos foi meu primeiro mergulho mesmo. Eu falo, eu atravessei o deserto com 28 anos. Sabe, uma sensação assim, árida, e que nada mais fazia sentido. Foi quando eu comecei a ter a crise de que eu tenho que sair do emprego. Sabe, eu tenho que sair do lugar que eu tô, não faz sentido. Eu tava namorando e eu queria casar com essa pessoa e terminei também. Foi uma lasqueira, juntou foi tudo. Falei, cara, não tem condição de eu seguir desse jeito, nada faz sentido. Eu quero ter minha casa, eu quero ter. Tudo meu era ter, quero ter. Mas aliado com algo que me dava brilho nos olhos. Eu ia trabalhar, eu não tinha brilho nenhum. Nenhum, assim. Nenhum. Deixa eu então recapitular para quem está ouvindo pela primeira vez o que significa setênios. É como o Rudolf Steiner coloca, que é essa pessoa que criou a ciência espiritual que se chama antroposofia, que pode ser também conhecida como sabedoria do estudo do homem, que ele olha para as coisas comuns que há no ser humano, como, por exemplo, nascer, viver e morrer, todo mundo, sem exceção, passa. E ele, então, olha que a gente passa por crises a cada 7 em 7 anos. E eu amei tanto compreender que crises eram essas, que eu me achava uma ET, que eu passava por essas coisas, que eu falei, nossa, isso faz muito sentido, descobri que eu não sou a única que estou passando por isso. Eu fui estudar 4 anos esse grande arquétipo que é das fases da vida, que olha para como a gente muda a cada 7 em 7 anos e passa por essas crises existenciais, né? Então, especificamente essa dos 28 anos, não só é a crise chamada de crise dos talentos, como é o momento onde vem uma chamada de responsabilidade. E um lugar onde eu preciso começar a me colocar como protagonista na minha vida, responsável por algo. Eu, por exemplo, tive meu primeiro filho com 28. Alguma coisa acontece aos 28, que vem uma chamada de responsabilidade. E também, para quem acredita ou não, é um momento onde as forças invisíveis nos deixam de lado. Até os 28 anos, elas nos acompanham. Quando chega a 28 anos, ela fala, agora é contigo, minha filha. Agora tchau, você... amiga! Ó, eu fico ali desse jeito. Se você senti tudo isso, Lela. Olha só. Senti um abandono. Um abandono, assim, dentro de mim, é como se tudo tivesse acabado. Um abandono mesmo, gente. E assim, como capricorniana, eu tento não ser dramática. Eu tento. Mas era uma solidão. Lembra a sensação de abandono? Tipo assim, sou eu comigo mesma. E foi tão maravilhoso que o primeiro trabalho que eu fiz, de ofertar para as pessoas, né? Dentro de todos os meus estudos, minhas formações, chamava Travessia. E eu fazia uma chamada que... Eu fui católica até os 16 anos, né? Eu cresci na igreja católica, meus pais eram católicos. E aí, eu lembro que tinha uma passagem bíblica que eu era enlouquecida com ela, que era quando Jesus caminhou pelo deserto. Quando ele fez a travessia dele pelo deserto. E eu lembro que eu peguei muito essa passagem bíblica, não olhando pelo lado religioso, mas pelo lado que a gente uma hora vai ter que passar pela nossa travessia de vida. E essa travessia, ela não é sozinha, mas também não é acompanhada. Eu falo muito assim, que não é sozinha porque você passa com um guia. No caso, a Bíblia colocou o diabo, mas o diabo é o melhor guia que a gente pode ter, porque ele
vai tirando as casquinhas, né? Ele vai puxando para fora o seu ego. Fala, vem cá, olha isso aqui. Se você tivesse isso aqui, se você tivesse olhado para tal coisa. E eu lembro que eu usava muito essa linguagem. Porque eu passei por isso aos 28. Aos 28 eu tive a sensação que me jogaram no deserto do Saara, sem mapa, sem bússola, e falou, minha filha, te espero lá do outro lado. Tem um oásis lá, tá? A gente se encontra lá. Ô, Lela. Do setênio dos 28 aos 35, que é esse que você passou e você está agora, é o que a gente fala que é a virada da vida. Então, é exatamente essa transição, essa travessia entre ser acompanhada por seguir por si só. E se fazer, né, todo o santo ajuda para descer, mas a subida... Pra subir, amiga. E dos 28 aos 35 é o setênio onde a gente também tem um foco numa conquista material. Isso. Num lugar assim de quero construir o meu patrimônio, eu quero conseguir... Eu quero ficar milionária. Ter o que eu preciso para ocupar o meu lugar, enfim. Então, tem um foco assim... Apesar de existir um lado altruísta e tudo mais que a gente vai construindo, principalmente as pessoas de hoje em dia, de 28 a 35, têm um olhar mais assim do que 50 anos atrás, por uma evolução da humanidade também, né? Então... E foi isso mesmo. Que interessante. E dos 30 aos 33 existe uma morte e uma ressurreição. Você passou por isso? Quando eu fiz 30, eu lembro que todo mundo falava comigo, não preocupa não, quando você fizer 30 vai ficar fácil. Cambada de mentiroso. Não, se fizer 30, você vai ver, você vai acordar com Balzac. Eu acreditei nesse trem aí, entendeu? Quando eu fiz 30, não vou mentir, eu senti uma libertação de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu lembro que a tristeza foi embora, sabe? Essa sensação de solidão, ela não era tão forte. Mas dos 30 aos 33, Pai eterno. Eu acho que eu morri, fui crucificada, passei tudo aquilo lá, entendeu? Dentro de mim, assim. O quanto de coisa que morreu dentro de mim. Tinha hora que eu chegava e que eu olhava pra dentro, que eu falava, meu Deus, o que vai restar de mim, entendeu? Nisso tudo. O que vai restar da Noelle? Eu lembro que eu tive Gente, eu tinha uma pasta de certificados. E eu lembro que eu comecei a olhar os certificados, tudo que eu tinha feito, comecei a rasgar. Eu não vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu lembro que ficou, tipo assim, 3 coisas. Falei, nessas 3 coisas aqui que eu sou boa de fazer, essas 3 coisas aqui que eu gosto de fazer. E parei mesmo de jogar tudo fora, de abandonar, assim, 1 milhão de coisas que eu fazia. E quando eu saí dos 33, ficou tudo tão nítido pra mim, assim, ficou tudo tão fluido, que pra mim foi o resto da jornada, assim, e tudo melhorou tanto, mas melhorou tanto, mas melhorou tanto. Eu virei, assim, uma outra pessoa. Mas eu lembro que o meu propósito se tornou inabalável foi aos 33 anos. Sabe? Sim. Ninguém me tira do meu propósito. Eu posso mudar toda a entrega, Lela. Porque a entrega a gente muda, ainda mais quando a gente cansa, né? A gente vai entregando, vai mudando as entregas. Mas a minha paixão, o meu propósito se tornou inabalável aos 33, assim. Falei, cara, eu nunca mais saio desse mundo, entendeu? Esse Sim. é o meu trabalho, esse é o meu servir. Eu amo conhecimento, eu amo facilitar encontros, eu amo facilitar esse encontro interno, né, que a gente tem. Eu amo a humanidade. Foi nessa época também que eu abri mão da palavra espiritualidade. Eu não uso essa palavra, dificilmente eu uso, porque não concordo com como é usado. Então, quando eu não concordo, eu mudo a palavra e pronto, acabou. Vou ficar debatendo com quem usa. Né? Foi com os 33 anos que eu resgatei a minha ancestralidade e recebi essa missão de resgatar as ferramentas ancestrais que estão no mundo pro agora. Foi aos 33. E aí, tô aí com 35, firme e forte no meu trabalho ancestral. Então, só deixando didático, dos 30 aos 33 anos,
a partir desse olhar da antroposofia, a gente pode considerar que é um trailer da nossa vida. É uma degustação dos 3/3 da nossa vida. Então, dos 30 aos 31, primeiro terço, 31 a 32, segundo terço, e 32 a 33, o último terço. Ai, que bom, foi o melhor. Então, é um processo mesmo. Eu estou no 32 a 33, então, por hora agora Segue tá. firme. Então, não é sempre assim, pode ser uma morte física que acontece, pode ser de alguém querido, pode ser várias outras coisas que acontecem. Na minha vida, o ano passado, a minha casa inundou. Então, existem vários tipos de coisas que podem acontecer aí nesse período para fazer refletir sobre caminhos, recalcular essas rotas, né? A minha casa inundou com 28 anos. Olha só. A minha casa não. E antes de entrar nos 35, eu queria só voltar numa coisa, Noelle. Como foi esse processo de você largar a empresa, por mais que não era uma coisa que você queria fazer, e que você já estava com força, já sabia que caminho você queria seguir, você já seguiu um lugar, vamos dizer, nos holofotes, se colocando como Noelle Gomes, ou você trabalhou em algum lugar? Não, eu fui para uma clínica antes, fui convidada a estar lá interagindo, então eu não era ninguém, eu era a menina que trabalhava na clínica, entendeu? E pra você ter ideia, eu tive muita dificuldade de ser a Noelle Gomes, muita dificuldade. Eu criei nome, entendeu? Não, vou usar esse nome aqui, não vou usar, não é. Que é o meu nome espiritual, que é Lumier, e aí eu comecei montando uma empresa chamada Lumier. E falei, não vou usar Noelle Gomes. Mas aos 33, né? Aos 33. Quando eu entrei nos 33, eu falei, não, eu sou a Noelle. E eu vou seguir sendo Noelle. E aí eu nunca mais deixei de ser Noelle. E isso pra mim ficou muito forte. Mas para sair da empresa e ser Noelle Gomes, eu fiz uma coisa. Que eu falo para todo mundo que quer fazer essa transição. Eu peguei o meu plano B, que era ser a Noelle Gomes, e coloquei como plano A. E coloquei a empresa que eu trabalhava como plano B. Foi o que eu fiz com mais consciência. Falei, não, a Noelle Gomes agora ela é plano A. Então o que a Noelle Gomes precisa? Então toda a minha energia, todo o meu recurso era para a Noelle. E o que sobrava era para gastar na empresa. Até que a Noelle ficou muito maior que a empresa. E aí a saída foi, né, não teve... Cheguei um dia e falei, olha, tá aqui minhas coisas, tá tudo pronto para um mês. Tem um mês de coisa pronta. Beijo. E a empresa, ela era assim, quando você desligava até seu login. Tipo, limpava o computador inteiro, não tinha nada. Falei, já salvei minhas coisas, pode desligar meu computador. E fui embora. Eu lembro que cheguei na empresa, gente, com o vestido do Mickey. Eu trabalhava de terno. Lembro que eu cheguei lá com o vestido do Mickey. E falei, olha, tô indo embora. Por quê? Porque a Noelle Gomes, como ela se transformou no meu plano A, ela estava muito grande, muito nutrida. Então eu troquei a ordem dos planos. Exatamente. Quando a gente quer encerrar um ciclo e a gente fica ali falando, nossa, preciso acabar com isso e tal, só que não foca naquilo que está vivo e fortalece aquilo que está vivo, pulsante, e cuida disso, fica muito mais difícil de desvencilhar daquilo que não está fazendo sentido, né? Fica. Eu falo assim, eu não chutei o balde, sabe, Lela? Porque chutar balde para mim é coisa de criança. Né? Eu não sou criança. Então eu peguei o meu plano B, coloquei ele como plano A, foquei nele, foquei todo o meu planejamento. E aí quando o plano A estava maior que o plano B, eu falei, poxa, vou ficar agora só no A. Não chutei balde, não passei fome, não fiz minha filha passar necessidade, nada disso. Eu fiz a minha travessia como adulta, sabe? Isso para mim foi extremamente importante, assim. E eu fiz essa travessia com 30, né? Com 30 anos eu me apossei da Noelle, e aos 33 foi a Noelle que ela é hoje, que eu sou hoje, assim. Eu me peguei mesmo aos 33, porque dos 30 aos 33 eu ainda me escondi atrás da espiritualidade.
Não vou mentir. Eu tinha um receio da cara da Noelle, assim, não, vou pôr. Então era bem ali, sim, atrás, não era escancarado igual é hoje que você me conhece, não. Hoje eu te fez só isso aqui mesmo, e vão guiando. Mas foi com 33 que eu me apossei da Noelle. Até os 33 eu era só a Lumière. Uhum. É interessante isso. E aí chega nos 35, que você provavelmente deve estar passando, pela crise da autenticidade. Um lugar de assim, então qual que é o meu lugar? Depois de entender o que, que eu faço bem, de compreender aquilo que eu quero conquistar materialmente, agora chegou a um lugar de assim, o que é que, onde é o meu lugar? Que é só meu. E como que eu mostro É, isso? isso. E vem desse lugar de autenticidade mesmo. E quando eu penso nisso, Lela, eu acho que uma das coisas que nem acho, mas eu tenho certeza que é o que eu trago de mais bonito é a adulta que eu sou, sabe? A mulher adulta que eu me tornei. Independente de com o que eu trabalho, mas é eu aceitar a adulta que eu sou. Eu aceito muito assim o meu mau humor, sabe? Eu aceito muito a minha raiva. Eu aceito tudo que eu sou. Não tem nada em mim hoje que eu falaria com você assim, ai, Lela, eu tenho que mudar isso que eu tenho, isso é feio. Não tem nada em mim que é feio. Tô falando que é bonito, mas eu não me coloco mais nesse lugar de que tem alguma coisa em mim que é feio. Não, eu sei que eu tô aberta a evoluir com tudo e com todos o tempo inteiro, Tem um sabe? processo de Mas é isso. aceitação, né? É. Do seu todo, né? Isso. Não, 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 não tiro parte nenhuma minha para te apresentar, sabe? Para mim estar aqui todas as minhas partes. Então eu tenho a parte minha que é mal-humorada, tem a parte minha que fala pra caramba, tem a parte. Tá tudo aí, faz tudo parte da Noelle. E hoje eu tô nesse processo de acolher e deixar isso cada vez mais nítido e autêntico. Uhum. Eu tô amando os 35, assim. Falei, cara, delícia fazer 35. Noelle, muito obrigada pelo papo de hoje. É muito Ah, poder ver, né, que é uma caminhada assim, não é fácil, é um processo, precisa tirar as camadas, os véus, para poder primeiro se ver pelado, para depois conseguir se mostrar de um jeito que é. isso. E isso tudo exige autoconhecimento, exige pesquisa, autopesquisa, né? Isso. Então, é bonito poder ver o quanto você fez isso na sua história e muito obrigada por compartilhar isso com tanta gente aqui hoje. Ah, eu que agradeço, Lela. Assim, quanto mais pessoas ficarem dispostas a se conhecer, entender que é um processo, o mundo vai estar melhor daqui a pouquinho. Eu acredito muito nisso, que o mundo é feito por humanos. Então, se a gente for humanos melhores, o mundo vai estar melhor para todo mundo. E eu vejo que é um processo mesmo, e eu estou muito feliz com os meus processos, não estou correndo de nenhum. Que legal. E aonde as pessoas podem te achar? No Instagram mesmo, Noelle Gomes. Tem erro não, gente. Lela já me marcou. Super fácil. Só me achar lá. Legal. Muito obrigada por tudo. Precisando de qualquer coisa, estou por aqui. Um Com beijo. certeza, amada. Tchau.